Irmão e irmã, vamos iniciar a nossa meditação desta segunda-feira, dia 16 de maio. Entramos na quinta semana da Páscoa. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmão, irmã, você sabe que meus assuntos, eu gosto muito de trazer temas, assuntos de coisas concretas para você. Não gosto muito de ficar falando coisas que não tem nada a ver com a vida. E o assunto de hoje para a nossa meditação, vai tratar também de uma realidade extremamente séria. E de tão séria que grande parte das pessoas não gosta de levar isso a sério. Mas esta é a mais pura realidade. É uma coisa que você tem que fazer a vida inteira. As meninas que me ajudam aqui estão dizendo deve ser comer. Também. Ou dormir. Tem um que dorme aqui até enquanto movimenta aqui o computador, está cochilando. Também dormir a vida inteira. Mas se tem uma coisa que a gente precisa fazer todos os dias, mais do que comer, mais do que dormir, sabe o que é? Aprender. A gente passa a vida aprendendo. A vida todinha é um aprendizado. A palavra destino, ela tem a ver com aquilo que a gente vai ter que passar. E o aprender faz parte do nosso destino. Nós somos destinados a aprender. Aprender mesmo, desde... A gente acha que quem tem que aprender é só o menino pequeno. Todos nós. A vida, isso faz parte da nossa vida. A gente aprender. Quando a pessoa fala assim, eu não aguento esse sofrimento. Claro que a gente não quer que ninguém sofre. Não quero que ninguém se acomode ao sofrimento, mas para você vencer um sofrimento, você precisa aprender a sofrer. E a gente aprende a sofrer de que forma? Na sala de aula? Não, é sofrendo. Mas não é que todo mundo que sofre aprende a sofrer, porque se você não tiver abertura para aprender com aquele sofrimento, você vai sofrer, e após o sofrimento você vai estar todo cheio de traumas e não vai aprender nada. A gente aprende, a vida a gente vai aprendendo tudo. Se tem uma coisa que destrói a pessoa, destrói profundamente a pessoa, desmorona uma pessoa, é a danada da ilusão que ela possa ter de ser autossuficiente. O que é uma pessoa autossuficiente? Pessoa autossuficiente
é aquela pessoa que tem a mania de achar que ela mesma se basta. Pessoa autossuficiente, ela não gosta de aprender. Ela acha que não precisa de aprender. Ela é uma pessoa fechada. A pessoa autossuficiente, ela nem procura melhorar, porque ela acha que ela já é melhor do que todos. É um pecado grave a autossuficiência, além de ser um defeito autodestrutivo. A autossuficiência é aquela mania que a pessoa tem de querer estar acima de todo mundo. Ela sabe de tudo. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, essas pessoas autossuficientes que não gostam de aprender, elas morrem na sua ignorância. Falta. Olha, pode faltar, tomara que não falta, mas pode até faltar dinheiro, pode faltar bens materiais, mas se tem uma coisa que não pode faltar na gente, é o aprendizado, é o conhecimento, é o desenvolvimento, é a evolução. A vida é um aprendizado. Ninguém nasce sabendo. É claro que tem coisas que a gente vai aprendendo. Vamos ver aqui como é que a gente adquire aprendizado. Primeiro lugar que a gente aprende, começa a aprender, é ali dentro da família. A mãe, o pai, a avó, aquelas pessoas que fazem parte dos nossos primeiros anos de vida. A gente aprende muita coisa básica com essas pessoas. A gente vai aprendendo com a família. É o seio, a fonte de onde a gente aprende tanta coisa. Tem coisas que nós já nascemos com ela, mas elas estão como se tivesse adormecida lá dentro. Precisamos de aprender para despertar essas coisas. Precisamos de aprender. Não é fácil, mas é necessário. Então a gente começa a aprender com a família, mas a gente aprende também com os outros, com as pessoas. A gente aprende na sala de aula, claro, com o professor. A gente aprende numa homilia, quando vamos à celebração. A gente aprende escutando uma pessoa entendida. A gente aprende com todo mundo. A gente aprende e ensina, é uma troca simultânea. Tem uma coisa que atrapalha a gente de aprender, é o ego. Essas pessoas muito cheias de ego, porque o ego ele é soberbo. O ego ele é orgulhoso, eu já sei, o ego é como se fosse um eu, mas é um eu falso. Eu já sei de tudo. E ele atrapalha. Fecha os ouvidos da pessoa, fecha os olhos da pessoa para ela não aprender, nem ouvindo, nem vendo. Mas além de você aprender com a família, aprender com os outros, você aprende também com a vida. Você já ouviu dizer que a melhor escola que existe no mundo, na vida da gente, é a escola do mundo? E é verdade. Com a vida a gente vai aprendendo muita coisa. É a chamada experiência. Eu vou fazer esse ano 65 anos. Se Deus me dá mais alguns anos de vida, cada ano que eu viver, eu tenho que aprender mais ainda. Vou aprendendo. Preciso de ter abertura para isso. E aprendendo com a vida. A gente aprende com os tombos. A gente aprende com as derrotas. A gente aprende. Você está vendo? A gente aprende com a vida dos outros. A forma que as pessoas
enfrentam uma determinada situação e você vendo a pessoa enfrentar aquela situação, você está aprendendo aquilo com aquela pessoa. Meu irmão, minha irmã, essa é a nossa vida. Aprender. Tem uma música que diz: meu Deus, não sei amar. Até o amor, nós temos a capacidade de amar. Temos um amor fincado lá no nosso peito, no nosso coração. Mas precisamos de aprender, como falamos ontem na nossa reflexão, precisamos de aprender a amar concretamente, não amar na fantasia. Amar. Irmão, irmã, as pessoas estão andando para trás. Andando para trás mesmo, porque não estão se abrindo para aprender. Tem pessoas que quando tem uma baita de uma oportunidade de aprender, ela fica revoltada com aquela oportunidade. Quantas vezes a gente acha que o que aconteceu é um castigo, é uma punição, e não é. Mesmo as coisas ruins que acontecem, no fundo, aquilo é uma oportunidade que nós estamos tendo para aprender mais. Aprender a viver. Aprender o que é a vida. Aprender o que devemos, como devemos agir mediante as coisas. Existem, meu irmão, minha irmã, pessoas que exercem cargos importantes e que não conseguiram aprender o suficiente. Portanto, às vezes se tornam esses ditadores, ou então fazem coisas que a gente não acredita que um ser humano faz aquilo. Mas porque não aprendeu. Como diz o provérbio popular, muitas pessoas não aprenderam que o errado é errado. Por isso fica essa confusão na cabeça da pessoa. Não sabe bem o que é certo, não sabe bem o que é errado, e não tem visão das coisas, não tem uma noção de como as coisas devem caminhar. Porque não tem noção. Meu irmão, minha irmã, tem pessoas que odeiam ter que aprender. Tem pessoas que fogem das chances que têm de aprender. Jesus Cristo ficou mais ou menos ali uma média de 5, 6 anos com seus apóstolos. Você sabe que os apóstolos eram um grupo entre os discípulos. Jesus escolheu 12 dos seus discípulos para tornarem-se apóstolos. E Jesus, nesses anos todos que ficou com eles, com os discípulos, os apóstolos, foi para que eles pudessem aprender sobre o reino de Deus. E não é aprender através de palestra, coisa assim, só teórica, mas aprender com a vida. Que é uma coisa que mais ensinou para os discípulos, ensina para nós todos, aquela difícil imagem que nós temos de Jesus morrendo na cruz. Aprender o que é o amor ali. Aprender o que é a fidelidade a Deus. Aprendendo o que é a vida. Aliás, o próprio menino Jesus, a Bíblia nos diz isso. Quando Jesus ainda era criança, ele vivia ali com Maria e com José. E aprendendo os princípios, aprendendo os valores. Jesus gostava de ir ao templo e debatia com os mestres da lei, discutia com eles ali, tentando aprender. E no dia que a gente vai aprendendo, quando eu aprendo de verdade uma coisa, eu não aguento conter aquilo só para mim. Eu quero partilhar isso com as outras pessoas. Mas eu tenho que aprender. Você já sabe com certeza, com muita clareza, que tem muitas pessoas que pensam
que sabe, que tem conhecimento, mas na hora H que precisa daquilo, o conhecimento não funciona. Por quê? Porque não aprendeu, cismou que aprendeu, cismou que sabe, mas não aprende. Com as dificuldades, a gente aprende com as dificuldades. O que é fazer um velório, por exemplo? Fazer um velório não é só chorar aquela pessoa que está indo embora. É claro que é sobre tudo isso. O velório é chorar aquela pessoa que está indo embora, é despedir-se dela. Mas ali também não pode faltar no velório um momento de aprendizado diante de um corpo que está ali. A gente vai aprendendo o que é a vida, o que é o tempo, o que significa passar por esse mundo. Aquele momento ali que você está vivendo, aquele contexto de um velório, é um momento de aprendizado, não é um momento só de desespero, de simplesmente satisfazer a curiosidade. Como é que essa pessoa morreu? Por que morreu? Se tem culpado nisso? Não é para isso. É o momento da gente pensar na vida, aprender. Vamos aprendendo assim. Meu irmão, minha irmã, parece em princípio que ia ser um assunto meio sem graça, né? Sem tempero. Mas ele tem tudo a ver com esse finalzinho de tempo de Páscoa. Porque para que possamos ter uma Páscoa concreta, não é só falar Jesus ressuscitou. O que eu aprendi com Jesus? O que eu aprendi com toda a situação que Jesus viveu? O que ficou em mim? O que se me evoluiu? O que se me desenvolveu? Aonde que eu cheguei? Essa é a questão de aprender. Eu tenho a impressão que quando Jesus disse assim: se alguém te der um tapa na face, ofereça-lhe a outra, significa aprenda. Não é a face, o outro lado da cara, mas significa ofereça uma imagem, uma visão, um ser que você é, que não é agressivo, que é o contrário daquilo que estão fazendo contra você. Querido irmão, querida irmã, eu espero que essa meditação de hoje esteja fazendo bem para você, para mim e para todos nós. Aprenda, sempre aprenda. Abra-se para o aprendizado. Quando acontecer alguma coisa, ao invés de você ficar rejeitando, revoltado, brigando, pergunta: o que eu posso aprender com isto? O que é que isso quer mostrar para mim? Onde é que eu posso chegar com isso aqui? Aí sim, você estará tirando o melhor proveito do acontecimento. Então vá agora uma pergunta para você. Meu irmão, minha irmã, será que você é dessas pessoas que tem abertura para aprender? Será que você já pôs em sua cabeça que você sabe sim, você tem conhecimento, você tem sabedoria, mas você ainda tem muito que aprender? Você consegue tirar proveito de tudo, no sentido de aprender com cada coisa que acontece, com cada sinal, com cada momento? Você tem esse otimismo, essa abertura, essa busca, essa procura de aprender?
máscara, não a máscara que te protege do corona, mas tire aquela máscara do eu acho. As pessoas que ficam assim, elas não querem aprender nada. E abra-se para o aprendizado. Vamos agora rezar um pouquinho a Deus. O que você quer pedir a Deus nesta meditação de hoje? Graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Recebam agora a bênção especial desta segunda-feira. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre todos vocês e vossas famílias, bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser.